Muito boa tarde, bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Nós voltaremos a falar aí da questão de orientação a objetos. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que o foco dessa disciplina é mostrar para vocês aí as técnicas relacionadas às questões de programação. Então a gente está continuando aí relacionado aos paradigmas de programação. E vamos tentar aprofundar um pouco mais aí na questão das linguagens na programação orientada a objeto. Hoje a gente vai utilizar a linguagem C#. Mais uma vez, meus amigos, gostaria de lembrá-los que o foco dessa disciplina não é aprender uma linguagem em si, mas sim entender o funcionamento de desenvolvimento utilizando algumas linguagens. Então, a gente optou por utilizar o C# e o Python. Então, hoje a gente vai ver algumas questões relacionadas à orientação a objeto utilizando aí a linguagem C#. Na próxima aula, provavelmente, a gente vai ver a mesma coisa, o mesmo conteúdo, só que utilizando uma outra linguagem, para vocês verem aí as abordagens diferentes no que se refere à programação. Outro detalhe que eu gostaria de passar para vocês é que na aula passada, na primeira aula de paradigmas de programação, eu percebi que a gente teve uma falha na aula, que eu pedi um exercício para vocês. No entanto, eu não mostrei como a gente faz para criar uma classe no Visual Studio. Então, alguns alunos tiveram dúvidas no que se refere a essa questão. E aí eu revi o vídeo algumas vezes e percebi que realmente eu não ensinei como fazer. Então, aproveitando aquele momento e esse momento também, a gente vai fazer o exercício, um laboratório aí mais para o final da aula, que aí eu vou explicar como fazemos para a criação de classes lá no Visual Studio, que aí meio que corrige a falha que eu tive aí na aula anterior. Então, sem mais demoras aí, vamos pro conteúdo da aula de hoje, que é a programação orientada a objeto, para a gente vai entender e aprofundar um pouquinho mais nela. Então, sem mais demoras, vamos seguir com o conteúdo. Então, voltando a falar aí, a orientação a objeto, pessoal, é um modelo de análise, projeto e programação de sistemas de software baseados na composição entre interação entre as diversas unidades de software chamadas objetos. A programação orientada a objeto foi criada para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual. Então, a ideia é tentar fazer uma abstração daquilo que nós temos no nosso mundo real e tentar, de alguma forma, transpor essas questões, essa abstração que a gente tem para o mundo tecnológico, para o mundo virtual que a gente trabalha. Então, a ideia fundamental é tentar simular o mundo real dentro do computador. Parece uma tarefa um pouco ousada e até difícil de interpretação. Mas a grande dificuldade que a boa parte dos alunos tem realmente é conseguir fazer essa abstração, pensar em abstrato e transportar uma questão que é relacionada ao mundo real para uma ferramenta computacional. Então, na programação orientada a objeto, nós, os programadores, somos responsáveis por moldar o mundo dos objetos e definir como esses objetos devem interagir entre si. Os objetos conversam uns com os outros através do envio de mensagens, e o papel principal de nós, programadores, é definir quais serão as mensagens que cada objeto pode receber e também qual a ação que o objeto deve realizar ao receber cada mensagem. Alguns exemplos de linguagens orientadas a objetos modernas utilizadas por grandes empresas em todo o mundo são o Java, que é famoso aí, inclusive quem tem celular Android, o sistema operacional Android foi feito em Java. Tem o C#, que é aí a linguagem original do curso. C++,
Ruby, Lisp, Python, que a gente também usa, também é uma linguagem totalmente orientada a objeto, e por aí vai. Uma das formas que a gente pode aprender orientação a objeto e estabelecer uma comparação entre a programação estruturada e a programação orientada a objeto é justamente fazer uma comparação entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Então a gente vai fazer um paralelo aí entre as duas, porque acredito eu que é uma das formas mais simples e mais fáceis da gente conseguir realmente entender todo esse paradigma orientado a objeto. Então, em geral, a iniciação do aprendizado em linguagens de programação são, em sua grande maioria, através da programação estruturada, e foi basicamente o que nós vimos na maior parte dos casos, tanto utilizando Python quanto utilizando a linguagem C#. Bom, essa iniciação de aprendizado é mais utilizada devido a uma fase de adaptação à lógica de programação. Então, talvez, com a linguagem estruturada, para o paradigma de programação estruturada, a questão de entender e conseguir interpretar as questões relacionadas à lógica de programação com a sua aplicação ou utilização, ela se torna mais simples de entender utilizando a programação estruturada. Isso realmente é verdade, porque quando a gente olha ali naquela questão de estruturas, de repetição, de condicionais, a gente percebe que ali a gente consegue aplicar a lógica de uma maneira mais simples do que a gente conseguiria aplicar na orientação a objeto. Embora a gente vai perceber que no meio da programação orientada a objetos existem traços aí de programação estruturada, principalmente dentro dos métodos. Então, se a gente for partir por esse princípio, a gente poderia entender assim que eu passo um slide aqui. A gente poderia entender que a programação estruturada, ela basicamente é uma forma de programação de computadores que preconiza que todos os programas, ou seja, todos os programas, são possíveis de ser desenvolvido através de 3 estruturas principais, que foi o que a gente mais viu no curso, que é a sequência de passos definidos na linguagem, a ordem da execução das instruções, estruturas de decisão, que a gente também chegou a ver bastante, aquela questão de if e o else, estruturas condicionais, e estruturas de repetição, que a gente também já viu aí até cansar. Então, a principal ideia do paradigma estruturado é essa, que basicamente toda questão relacionada à programação pode ser resolvida através desses 3 itens: a sequência de passos, estruturas de condição ou de decisão, e as estruturas de repetição, também conhecido na parte técnica aí como as estruturas de repetição. Já na orientação a objeto, o intuito é trazer os objetos do mundo real para tornar parte do seu código. Com o uso de classes, guardem bem essa questão, podemos encapsular esses objetos e utilizar apenas se tivermos objetos da classe instanciada. Essa questão de instanciar, o pessoal também tem bastante dúvida, mas a gente vai entender que o fato é uma palavra mais que a gente raramente escuta, mas é como se fosse uma cópia. Então, a questão da orientação a objeto é basicamente orientada à questão de classe, que é um template ali, uma estruturação que a gente faz, para a aplicação de algumas questões relacionadas a métodos e propriedades. Então, por exemplo, a gente tem aqui na programação orientada a objeto, imagine que a gente fosse fazer um sistema para um pet shop. O cliente aí, podemos dizer assim, que mais utiliza a questão de pet shop são cães, né? São cachorros. Então, se nós fôssemos definir uma classe para representar, ou seja, uma forma de transportar um cachorro para uma unidade computacional através de uma classe, seria realmente tentar trazer esse objeto
para dentro de um ambiente computacional. Então, se a gente olhar aí para a tela, a gente vai ver que tem a questão do cachorro. Então, a gente pode chamar o cachorro, uma classe cachorro, ou um objeto cachorro. E um cachorro tem um tamanho e tem uma raça. Ou seja, todo cachorro tem um tamanho pequeno, médio, grande porte e tem uma raça. Então, a gente pode entender aqui que, no caso, cachorro seria a raça, o tamanho seriam as propriedades ou atributos da classe, ou seja, as características da classe, ou seja, a classe é cachorro e como atributo um cachorro tem tamanho e tem uma raça. E os métodos ou as funções, aquilo que um cachorro pode fazer, entre outras coisas, uma é latir. Então, se a gente fosse pegar como exemplo aí, fosse fazer uma abstração de um outro objeto do mundo real para tentar virtualizar esse objeto, a gente poderia utilizar o carro. Então, o carro é um objeto do mundo real, o carro tem ali a classe carro, que é um objeto que é inerente a vários tipos de carro, e dentre as características do carro, a gente poderia citar tamanho, quantidade de portas, cor, fabricante, ano. Então, todas essas questões são características de quem? São características do objeto principal, que no caso é o carro. Então, o carro possui diversas características. E os métodos, quais seriam as ações que um carro poderia ter? Bom, o carro ele anda, o carro ele freia, um carro ele vira, o carro ele quebra. Então, essas são as ações que o objeto carro pode ter. Então, a gente tem aí definidas as 3 questões que a gente conversou. Então, tem a classe carro, que é algo mais por cima, algo mais genérico. Tem as propriedades do carro, que são as características do carro. E tem ali também a questão das ações, que são, se a gente for traduzir para a linguagem de programação, a gente pode dizer que as ações são os métodos que a gente vai poder criar mais na frente para ter mais ali uma questão de prática mesmo. Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente tem uma abstração real de objetos do mundo real para uma transposição que a gente consegue fazer para objetos computacionais. Então, a gente tem aí os principais conceitos em tela aí da programação orientada a objetos, que a gente tem a classe, objeto, atributo, que foi o que a gente acabou de falar, são os métodos, mensagem, herança, polimorfismo e encapsulamento. A gente pode usar uma definição de classe como uma abstração computacional que representa uma entidade do mundo real. A classe nada mais é do que um template e a instância da classe é um dos seus objetos. A gente tem aí o objeto que a gente acabou de citar, que o objeto possui os seus atributos, que está aí mais abaixo, que são as características ou propriedades que ajudam a identificar aquilo que se refere ao objeto. Temos os métodos aqui, que são as funções ou as ações que esse objeto tem. A mensagem é como funciona a comunicação entre os métodos e os objetos da própria classe. A questão de herança, polimorfismo e encapsulamento a gente vai ver mais à frente. Então, por enquanto, não vamos nos preocupar com isso daqui. O interessante aqui, pessoal, é a gente ter em mente o que é uma classe, que é a abstração de um objeto do mundo real. O objeto, que é a realização, digamos assim, virtual desse objeto do mundo real, a criação dele no ambiente computacional. O atributo, que são as características ou propriedades do objeto. O método, que são as ações desse objeto criado. E a mensagem, que é a forma como esses itens se comunicam entre si. Então, a gente tem aí os principais conceitos aí da orientação a objeto. Nesse primeiro momento, se vocês conseguirem entender só essa primeira parte aqui, já está bom demais, já é show de bola. Então, vale a pena sim a gente falar um pouquinho mais sobre a classe, que é uma questão que o pessoal tem bastante dificuldade de entender essa abstração. Eu acredito que essa dificuldade vem realmente da questão de conseguir interpretar e fazer essa abstração, que realmente não é uma coisa simples. Conseguir transpor a questão da abstração de objetos do mundo real para um ambiente computacional. Então, assim, para tentar ajudar, a gente pode pensar que a classe é a estrutura básica
do paradigma de orientação a objetos, que representa o tipo do objeto, o modelo a partir do qual os objetos são criados. Então, a gente pode pensar que a classe é apenas um molde, uma especificação que define que um objeto desse tipo deverá ter como atributo e como ele deve se comportar. Então, a classe é um molde, ele é um conceito de abstração que, na verdade, a realização e a materialização dessa abstração é através de um objeto. Então, como exemplo, o que a gente pode entender? A gente pode pensar na criação de uma classe livro. Bom, uma classe livro é uma classe genérica e abstrata, porque, por exemplo, eu tenho a classe livro, que é o molde, mas todo livro tem ali o seu título, a gente pode dizer assim, e um ISBN, que é um registro que um livro tem, a quantidade de páginas. Então, toda vez que eu for criar um objeto livro, eu pego o molde, que é o livro, que é onde são guardadas as suas características de propriedade, e crio um objeto, que esse sim é a virtualização, digamos assim, desse objeto do mundo real, para um objeto computacional. Então, a classe livro tem todas as informações de que um livro precisa. Então, a partir do momento que eu uso essa classe como template, eu tenho ali o objeto criado através desse molde, que é a materialização do objeto mesmo. Então, a classe é uma espécie de massa uma espécie, não existe outra palavra, é template mesmo, que define a natureza de um objeto. Então, a gente vai para o laboratório, mas eu queria mostrar uns trechos de código antes para ilustrar bem essa questão das classes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, será que vai dar para pegar? Acho que vai dar para pegar embaixo, sim. A gente tem aqui uma classe. A gente tem uma classe aqui, ou o nosso molde. Então, a gente tem aqui uma classe chamada livro. Essa aqui são as propriedades ou atributos da classe, né? Então, são, por exemplo, o título, o número de páginas e o código do livro. Podemos dizer assim. Então, essas são as propriedades da classe. E aqui a gente tem o que? A gente tem aqui um método da classe, ou seja, uma ação que essa classe tem. Então, nesse caso, a nossa classe aí tem uma ação que é a ação de cadastrar um livro. Então, a ação principal, não principal, uma das ações dessa classe é cadastrar o livro. Então, a gente tem aqui um método, ou seja, uma função que a gente viu nas últimas aulas, que cadastra um livro. Ela recebe aqui alguns parâmetros, ou seja, o que ela deve cadastrar. Então, a gente tem que informar para ela o que ela deve cadastrar. E aqui a gente preenche as propriedades dessa classe através desse método. Então, vamos olhar com calma aqui. Então, a gente tem aqui um título, uma string título. Eu não gosto de usar essa abordagem, mas a gente pode pensar dessa forma para facilitar. Então, a gente pode entender isso aqui como variáveis da classe. Variáveis da classe. Então, para preencher essas variáveis, passar valores para essas variáveis, obrigatoriamente eu tenho que usar um método. Eu não posso passar valor direto para as variáveis. Nesse caso, só lembrando que essas variáveis têm dentro da classe, ela tem o nome de propriedades ou atributos. Então, uma das formas de passar valor para essas variáveis que a gente tem aqui é através de método. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, vamos prestar atenção nesse primeiro parâmetro do método cadastrar livro. A gente tem um parâmetro aqui chamado x. Esse parâmetro é do tipo string. Então, toda vez que eu passar um valor aqui, por exemplo, passei o monge executivo, que é o valor do parâmetro. Só lembrando que é sempre importante lembrarmos do funcionamento dos métodos. Então, não foi à toa que a gente discutiu
questões de métodos na aula passada e na aula anterior. Então, independente da linguagem, os métodos têm o mesmo funcionamento. Então, nesse caso, a gente tem aí um método chamado public void cadastra livro, que recebe parâmetros, e esses parâmetros são utilizados para fazer alguma coisa. Então, a gente tem aqui a propriedade título, que é uma string, e a gente tem aqui o acesso a essa propriedade. Essa palavra reservada aqui, this, se refere a este título, ou seja, quando eu uso a palavra this, eu vou olhar na minha classe se tem alguma propriedade de nome título. Então é através dela que eu faço essa atribuição de valores. E assim eu tenho para todos as propriedades da minha classe. Então eu recebo o parâmetro x, recebo o parâmetro y, recebo o parâmetro z. Isso daqui a gente poderia usar qualquer nome. Eu resolvi dar x, y e z como nome dos parâmetros. E o valor que entra aqui a gente utiliza aqui para conseguir atribuir valor para as nossas propriedades. Então, se a gente tem aqui algo que atribui valor, a gente precisa ter algo, desculpe, passou, a gente precisa ter algo aqui para retornar o valor. No caso aqui é um outro método que a gente acessa o valor que está dentro do título. Então, a gente retorna o título. Na verdade, a gente vai estar retornando aqui o valor que está aqui dentro. Então, nesse método a gente insere e nesse método a gente retorna. Em linguagem de programação e programação orientada a objeto, a gente se refere a esses tipos de métodos como os métodos get e set. Ou seja, get é o método que retorna um valor e set é o método que insere algum valor em determinada propriedade. Esse método aqui embaixo, por enquanto a gente não vai estudar ele, que a gente vai dar uma olhada nele mais à frente nas próximas aulas. Então aqui a gente tem aquela questão de recebe o valor e retorna o valor. Só lembrando, este é apenas o template da classe. Isso daqui não faz nada sozinho. A gente criou uma forma. Aliás, uma forma. Imagina que a gente tem uma forma, um molde. A gente criou um molde. Agora a gente tem que usar o molde. A gente usa através de um programa. Então, aqui a gente tem aqui a questão de instanciar uma classe. Essa palavra vocês vão ouvir muito eu dizer ela. Quando a gente se refere a instanciar uma classe, significa que a gente está criando objeto utilizando aquele molde. Então, nesse caso, a gente cria um objeto chamado L. Eu estou falando, esse objeto chamado L, eu estou criando ele tendo como molde, como template, a minha classe livro. Então, a partir desse momento, se eu olhar aqui para a minha classe livro, então tudo que eu tenho na minha classe livro, eu agora tenho no meu objeto L, que é uma abstração da classe livro. E essa palavra new livro aqui é onde eu dou o comando, a ação falando, olha, crie para mim. Então, eu vou falar que esse L, ele é do tipo livro, e ele é um novo objeto criado a partir do molde livro. Então, a partir desse momento, tudo que tem aqui na minha classe livro, eu posso usar através do meu objeto L. Lembra aquela questão de classe, objeto, métodos e mensagens? Então, classe está no nível bem mais acima, que é a camada de abstração. O objeto é quando eu crio um item, uma virtualização desse meu objeto do mundo real através desse objeto do mundo virtual. E a partir do momento que eu tenho aqui o meu objeto criado a partir do molde aqui, eu posso usar o método que está dentro da classe que eu usei como molde. Então, se eu olhar aqui na minha classe livro, eu tenho um método aqui chamado cadastrar livro. Então, se L é uma cópia do livro, foi feito a partir do template livro, então eu também tenho cadastrar livro dentro do L. E olha aqui como é que é o meu método cadastrar livro. Olha, tem um nome e 2 números. Vamos olhar na classe livro de novo.
eu tenho uma string que eu recebo como parâmetro e 2 números inteiros. Então o string x é o título que eu tenho lá no meu primeiro parâmetro. Vamos lá. Olha, tem o nome de um livro, Um Monge Executivo. O meu segundo item aqui, ó, meu segundo parâmetro é um objeto do tipo inteiro. O que eu tenho do objeto do tipo inteiro aqui? Vamos lá na classe. Opa, o y, que é o segundo, que é o número de páginas. E como terceiro aqui, o ISBN, que é o meu item Z. Então, eu tenho aqui, acho que eu inverti aqui, viu? Isso aqui é aqui, na verdade. Lá na hora que a gente estiver programando, eu corrijo. Então, tem aqui o número de páginas, que não é esse, que eu vou inverter, e o ISBN, que é um outro código. Então, quando eu uso o LCadastrar livre e passo parâmetros para esse livro, o que ele faz? Ele vem aqui, né, pega meu método e atribui valores que eu digitei para minha variável. E agora aqui, o que eu tenho? Eu tenho um método chamado L retorna título. Por quê? L é um objeto da classe livro. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho o método retorna título. O que é esse retorna título? Opa, aqui em cima. Tem o método retorna título. O que ele faz? Ó? Ele retorna e me mostra o que tem dentro do título. Opa, passou um aqui. Então ele vai me mostrar o que eu tiver cadastrado aqui. No caso, Monge Executivo. E aqui eu pego só para não fechar a tela. Vamos trabalhar no projeto, na execução, que acho que vai ficar mais claro para a gente entender. Vamos para os nossos laboratórios. Olá, meus amigos. Então, vamos aí iniciar os nossos laboratórios relacionados à orientação objeto. E vamos utilizar aí aquela classe livro que a gente viu na aula teórica para tentar criar aí uma questão relacionada à prática mesmo de orientação a objeto. Então, para ilustrar um pouco mais aí a questão desse paradigma, a gente vai criar uma classe livro e após isso a gente vai criar uma aplicação no modo console para consumir o objeto criado através dessa classe livro. Gostaria de lembrá-los aí, como a gente mencionou e estudou lá nos PowerPoints, nos slides, que a classe ela é um template, ou seja, uma forma, um molde de como criar os objetos. Então a gente cria o objeto baseado nesse molde. Uma vez que a gente criou esse molde e criou o objeto relacionado com esse molde, tudo que a gente tem nesse objeto a gente também vai ter na nossa classe, ou aliás, tudo que a gente tem na nossa classe mod, a gente vai ter ali na nossa classe objeto. Então, com o Visual Studio aberto aí, nós vamos criar uma aplicação, novo projeto, nós vamos escolher aqui uma aplicação do tipo console. Eu vou selecionar uma pasta aqui para salvar a nossa aplicação, então vou chamar aqui na técnicas de programação, que é a pasta que a gente tem, e eu vou criar aqui, vou chamar de livro, projeto livro, e mandar adicionar. Vou lembrar novamente que na aula passada alguns alunos aí me questionaram com dúvidas a respeito da criação de uma classe externa fora da aplicação. E eu percebi, inclusive acho que foi, não vou lembrar, que me chamou a atenção. Aí eu olhei o vídeo novamente e percebi que eu não tinha informado como a gente fazer essa criação. Então, no exemplo que eu citei no livro, já estava pronto ali o objeto, então eu realmente não ensinei. Então eu vou aproveitar essa passagem que a gente vai ter agora para ver como a gente faz a criação dessa classe aí externa, fora do escopo do projeto principal. Então, aqui no nosso lado direito aqui, a gente vai ter o programa, que é essa classe que a gente está vendo aqui. Tudo se refere a uma classe, uma vez que a linguagem C# é uma linguagem orientada a objeto. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós criaremos uma classe externa ao
a aplicação principal. Então aqui, ó, botão direito em cima do nome do projeto, ó, tá vendo? Projeto livro, foi o projeto que eu acabei de criar. Botão direito sobre ele, a gente vem aqui em adicionar, add e class. Selecionou, ele vai dar um monte de opção aqui, a gente deixa o class selecionado e vou criar aqui uma classe chamada livro e mando adicionar. Perceba que aqui agora, ó, ele criou mais um item para mim, que é da minha classe livro. Então, a partir de agora, eu vou criar o molde, o template para criação das outras classes. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou clicar aqui e vou criar aqui uma propriedade ou um atributo chamado título do tipo string. Eu não gosto muito de citar, pessoal, mas a gente pode chamar isso de variável, talvez ficar mais fácil a interpretação. Então eu vou criar uma outra variável aqui, número de páginas. Eu vou chamar de variável, mas o nome certo a ser chamado é atributo. E vou criar um outro atributo ou variável chamado ISBN, que é o código que todo livro tem. Então criei aqui os 3 atributos que a gente vai usar na nossa classe. E agora eu vou criar o método. Só lembrando aí novamente que o método é a ação que o nosso objeto executa. Se a gente for fazer o paralelo com aquela classe cachorro que a gente viu lá nos PowerPoints, nos slides, uma ação do cachorro ou um método do cachorro seria latir. Então, é uma ação da nossa classe. A nossa classe vai ter uma ação chamada cadastrar livro. Então eu vou criar aqui um public void, que é obrigatório. Void em inglês quer dizer vazio, porque é um método que não tem nenhum tipo de retorno. Vou detalhar isso mais à frente. Cadastra livro e os parâmetros que esse método vai receber. Quem tiver dúvida relacionada a parâmetros, dá uma olhada na aula anterior. Ela está em Python, mas o conceito, o fundamento de receber de parâmetros e métodos é o mesmo, independente da linguagem de programação. Então a gente tem aqui os parâmetros criados com o seu respectivo tipo. O nome é opcional. Então eu chamei aqui de X, Y e Z. Eu poderia dar qualquer nome para os meus parâmetros. O importante é que aqui embaixo eu devo usá-los da forma que eu os nomeei. Então eu vou abrir aqui, que é o início e o final do método, e vou falar this, como eu expliquei lá nos slides. A palavra reservada this, ela se refere ao objeto, ao atributo da própria classe. Então toda vez que eu faço this ponto título, perceba que ele já até marcou a propriedade lá de cima. Então this ponto título quer dizer desta classe, e o meu atributo título recebe x. Por que x? Porque x é o parâmetro que eu usei aqui, ó. E o x ele vai para minha string título, que é uma string. Então aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, this ponto, só que agora é número de páginas, que é a outra propriedade que eu tenho. Recebe o que? Y, que é o segundo parâmetro que eu tenho ali. E eu vou aqui passar o this ISBN, recebe o que? O Z, que é o terceiro parâmetro que eu tenho ali. Pronto, esse método que recebe valores para os meus atributos já estão prontos. Então agora eu vou criar um método para fazer o que? Para retornar o valor que eu inseri dentro das minhas propriedades. Então eu utilizo o método cadastrar livro, que é esse cara aqui, para poder passar valores para os meus atributos, que são esses caras aqui. Então agora, já que agora nós já temos aí o método que transfere valor para os atributos, eu vou criar um método que vai devolver um valor que a gente mencionou lá no nosso atributo. Então eu vou digitar um public string aqui e vou dar um nome para o meu método. O nome do método também é opcional. Aconselho colocar um método
que tem a ver com a função que ele vai realizar. Então vai ser um método, abre e fecha aqui, e ele vai fazer o que? Return. Ele vai retornar para mim o título. Que título? Esse título. Ah, mas como eu sei que esse título vai ter valor? Ele vai ter um valor porque eu vou usar esse método que vai passar um valor para ele antes. Ah, mas os outros atributos aqui, ele não vai devolver? Não, nesse caso, meu método vai retornar apenas o título. A gente vai fazer mais para frente como vai fazer para retornar as outras propriedades? Sim, pessoal, mas nesse primeiro momento, vamos primeiro entender como funciona esse mecanismo da orientação objeto. Depois a gente faz esses exemplos um pouco mais complexos. Então, o importante agora é entender esse mecanismo. Então, beleza, a partir desse momento eu já criei aqui uma classe, criei um molde, criei um template que eu posso utilizá-lo em outras aplicações. Tá, então a classe sozinha não serve para nada. Então eu tenho que criar um objeto, que é uma cópia, que usa esse molde para conseguir fazer aquela abstração de um objeto do mundo real para o mundo virtual. E onde eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso no meu programa principal. Então, vou voltar aqui no meu programa principal e vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho meu molde criado, que é a classe livro. Então agora eu tenho que criar um objeto que usa esse molde. E esse objeto, ele vai ter o tipo. Qual que é o tipo dele? O tipo dele vai ser o livro, que ele é da classe livro. Assim como eu tenho objetos do tipo string, do tipo inteiro. Esse objeto vai ser do tipo livro, que é uma classe que eu tenho. Ou seja, ele só vai poder instanciar objetos da classe livro. Então, eu já criei aqui uma variável, digamos assim. Não é bom chamar desse nome, porque não é. A gente tem que começar a chamar os itens pelos seus respectivos nomes. Então, o L aí, ele é um objeto. Então, semelhante a uma variável, mas é um objeto. Eu vou falar que esse L ele vai ser uma nova cópia da classe livro. Abre e fecha parênteses. Beleza, então a partir desse momento eu estou falando que meu L agora ele é um objeto criado a partir, utilizando o molde da minha classe livro, que é a que tem aqui, ó. Então a partir de agora tudo que tem aqui eu posso usar através do L, porque ele é uma cópia do molde da classe livro. Então, se eu posso usar tudo aqui, eu tenho um método que chama cadastrar livro, que está dentro do livro. Então, eu posso usar aqui o cadastrar livro. Então, L. Olha o que já aparece para mim aqui, ó. Um monte de método relacionado à classe livro. Eu vou usar o cadastrar livro. Cadastra livro e, olha só, vamos lá, ver mais um negócio interessante. Repare que o cadastra livro, ele espera obrigatoriamente 3 parâmetros. O que ele vai fazer com esse parâmetro, ele não sabe. Só dentro do método que eu defino o que eu vou fazer com eles. Mas eu espero 3 parâmetros. Então, obrigatoriamente, toda vez que eu usar esse método, eu tenho que passar 3 parâmetros para ele. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho cadastra livro. Olha, ele já até apareceu aqui para mim, ó, num helpzinho pequeno aí, ó. Ele falando, olha, ele é o método void, ele não tem retorno. E ele tem aqui, ó, uma string x, um inteiro y e um inteiro z. Esses nomes são importantes para mim? Não nesse momento. Eu vou passar só o nome do livro aqui, ó. Turma da Mônica, um gibi aí, ó. Turma da Mônica. Bom, para ser o primeiro parâmetro, qual que é o segundo parâmetro? É o inteiro. Que eu sei que é o número de páginas, porque eu construí a classe. Então, 200 páginas aqui. E o código do SBN, que é um número qualquer aqui. Então tá aí, eu passei aí o meu método, usei o meu método da classe, passei 3 parâmetros para ele. Então nesse momento, quando eu chegar nessa parte do código, ele vai vir aqui na classe livro e vai fazer o quê? O que eu passar do primeiro parâmetro, ele vai pôr para título. O que eu passar no segundo parâmetro, ele vai pôr para o número de páginas. E o que eu passar no terceiro parâmetro, ele vai jogar para a variável ISBN, que está aqui em cima. Bom, e agora eu preciso mostrar o que está dentro do título. Então, eu tenho um método lá na minha classe livro que faz esse serviço para mim.
E eu tenho aqui na aplicação que o meu objeto L ele é uma cópia baseado no template livro, da classe livro. Então, se eu tenho o método lá, eu posso usá-lo aqui. Só que tem um porém, eu tenho que escrever ele para o usuário. E qual que é o comando na aplicação console que eu uso para fazer isso? É o console.writeLine. E o que eu tenho que devolver? Quem é o cara que responde para mim? Para quem eu posso perguntar quem está dentro do título? Ou eu posso perguntar para o método que está lá. Vamos olhar no método. No método ele retorna título. Então eu tenho que chamar esse cara aqui para ele mostrar o que tem dentro de título. Então eu vou vir aqui para o L. Ponto. Retorna título. Abre e fecha parênteses. Tá aí. Então aqui eu insiro, cadastro um livro lá na minha classe. E aqui eu mostro o que tem cadastrado na propriedade título. E vou pôr um console aqui, ponto read key, só para não apagar a tela aqui. Console.read key. Tá aí, aparentemente tá tudo ok, é para funcionar dessa forma. Vamos testar para ver se está funcionando. Então tudo certinho aqui eu vou compilar. Pronto, me mostrou o título que foi o que eu pedi para ele fazer. Eu cadastrei aqui e aqui eu falei, olha, me mostra aí o que tem do título, Turma da Mônica. Se eu fechar e trocar aqui, só colocar só turma, vou executar. Tá aí, turma. Beleza? Pessoal, esse é um tema bastante sensível, questão de orientação a objeto. Então, a gente vai tocar ele devagar para não derrubar a água do copo aí, para vocês conseguirem fazer a abstração aí tudo certinho. Então, na próxima aula a gente vai continuar essa questão orientação a objeto. Ainda vou decidir se eu vou fazer em Python, o mesmo exemplo em Python, ou vou aprofundar um pouco mais em C# e depois a gente aprofunda um pouco mais em Python. Mas aí até lá eu comunico vocês aí de como a gente vai proceder aí nessa questão. Eu fico por aqui, obrigado pela atenção e até o próximo encontro.